Existe uma voz dentro de você que fala o dia todo. E talvez ela esteja destruindo sua autoestima silenciosamente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pronto para mais um dia extraordinário? Um dia cheio de oportunidades? Pois bem, muitas mulheres se tratam de uma forma que jamais estariam bem para elas e jamais tratariam alguém daquele jeito. Se criticam o tempo inteiro, se diminuem silenciosamente, se culpam por tudo, se cobram além do limite, se sabotam nos momentos em que mais precisam do apoio emocional delas mesmas. E o mais doloroso de tudo isso é que muitas vezes isso acontece de forma tão automática que a pessoa nem percebe. Já é comum. Essas mulheres se olham no espelho, se enxergam com defeitos antes mesmo de enxergar suas qualidades. Erram uma vez apenas, acertam milhares de vezes, mas se condenam infinitamente como se não merecessem o direito de recomeçar. Essas mulheres se comparam constantemente, sentem culpa por ser feliz, culpa por descansar, culpa por dizer não, sentem culpa até por pensar nelas mesmas e se ver como egoísta. E na maioria das vezes, depois elas se perguntam: por que vivem emocionalmente cansadas? Por que se sentem inseguras? Por que mesmo que perderam motivação? Por que vivem sem força interior? E a pergunta que eu te faço é: como alguém consegue florescer ouvindo dentro da própria mente uma voz que a machuca todo instante, todos os dias, todos os meses, todos os anos? Aí que tá o problema. Existe uma voz interna dentro de você, falando com você full time, o tempo inteiro. E essa voz tem poder, porque você dá ouvido a essa voz, porque o cérebro passou a acreditar naquilo que essa voz repete constantemente. Se todos os dias a sua mente escuta frases como: eu não posso, eu não consigo, isso é muito difícil, eu não faço nada certo, eu tenho o dedo podre, eu não sou boa o suficiente, eu sou uma parasita, eu sou impostora, ninguém me valoriza, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um fracasso. Uau! Será? Como que o seu corpo começa a responder emocionalmente diante disso? Como se tudo isso que você vem falando passa a ser verdade. Seu cérebro não diferencia facilmente aquilo que aconteceu daquilo que é repetido emocionalmente, com intensidade. E aos poucos, essas frases deixam de ser apenas pensamentos e começam a se transformar em identidade. Aí que está o problema. Elas vão se tornando não só verdade, elas vão se acoplando a você mesmo. E é aí que você passa a agir como alguém insuficiente, como alguém que não tem valor, como alguém que não merece. Você passa a se posicionar como alguém sem nenhum valor. Se limita como alguém que é incapaz. E aí, sem perceber, você vai construindo uma realidade
baseada na forma como você fala consigo mesmo. Mas eu acredito que a partir de hoje, isso vai começar a mudar aí. Hoje, você vai começar a perceber que a sua voz interna pode se tornar um lugar de cura e não de uma destruição, não de uma procrastinação, não de uma autossabotagem. Por isso, eu quero que nesse momento, se você chegou até aqui, você tem interesse em mudar? Então, feche os seus olhos por alguns segundos. Imagine todas as vezes que você foi dura consigo mesma. Todas as vezes que você tem se criticado em silêncio. Todas as vezes que você precisou de acolhimento com você mesma, mas recebeu julgamento e autocrítica. Agora, imagina aí uma nova voz nascendo dentro de você. Uma voz consciente, uma voz verdadeira, uma voz mais gentil, uma voz mais forte, mais amorosa. Uma voz que lembra diuturnamente, diariamente, você a se cuidar. E essa voz está falando: ei, você está evoluindo. Oi, você merece recomeçar. Olá, você tem chances infinitas. Sabia que você não precisa ser perfeita para ter valor? Você também é humana, de carne e osso. Você merece o amor, inclusive o seu. Você merece amar e ser amada. Porque a maneira como você fala consigo mesma constrói ou destrói a sua realidade. Palavras geram sentimentos, geram emoções. Emoções geram comportamentos. E comportamentos, quando repetidos, moldam destinos. E destinos moldados criam hábitos. E quando você se habitua a se valorizar, nada nem ninguém te diminui. Talvez sua transformação não comece mudando o mundo e todos ao seu redor. Talvez a sua transformação comece apenas mudando a forma como você conversa consigo mesmo, a forma como você trata você mesmo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você se sente o ó do borogodó, mas você diz: eu posso, eu quero, eu confio em mim, eu vou mudar. Sabe por que você muda? Quando você toma essa decisão, quando você faz essa escolha? Porque quando você, mulher, aprende a se tratar com amor, você deixa de ser sua inimiga na batalha contra você mesmo e se torna sua aliada. E quando isso começa a acontecer, tudo começa a mudar. Não só em você, não só ao seu redor, mas você começa a mudar o mundo à sua volta. E tá tudo bem, tá tudo bem.